Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom, essa aula aqui é para a turma da SPSEX, preparatório Tijuca. Então, é uma aula sobre o conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Então, na verdade, eu fiz aqui um apanhado de alguns dos mais importantes acontecimentos que ocorreram a partir do final de 2013 e que acabou desencadeando a guerra iniciada em fevereiro de 2022 entre a Rússia e a Ucrânia. Então, esse tema, ele tem toda a possibilidade de ser abordado na prova da SPSEX, uma vez que, nos últimos anos, a SPSEX começou a cobrar muitas questões de geopolítica. E esse tema, como é muito atual, envolve vários atores, a probabilidade real dele ser cobrado é muito grande. Lembrando a vocês que lá naquele canal de geografia do professor, que aqui vos fala, existem várias aulas falando sobre o conflito da Ucrânia, e hoje nós faremos aqui uma síntese abordando o histórico desse conflito. Lembrando que a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, país que foi desmembrado no início da década de 1990. A União Soviética era composta por 15 repúblicas e o país foi desfeito, e a Ucrânia era considerada um dos mais importantes países ou repúblicas que faziam parte da União Soviética. Então, para entender o contexto desse conflito que envolve a Rússia com a Ucrânia, é necessário que vocês compreendam o seguinte: a Ucrânia estava negociando, no início da década de 2010, um acordo de livre comércio com a União Europeia, e o seu processo de adesão a esse bloco econômico considerado o mais importante do mundo. Mas, como na política governos mudam, com a mudança do governo, nós tivemos aqui a eleição do presidente Viktor Yanukovych, ou, querendo pronunciar Kovic, também pode, aliado do então presidente Vladimir Putin, que se encontra à frente do governo russo até hoje. O presidente Viktor desistiu de levar adiante as negociações com a União Europeia e aproximar a Ucrânia da Rússia, inclusive buscando formalizar acordos econômicos com a Rússia, o que, de certa forma, desagradou a oposição ao governo. Essa oposição inicia um conjunto de manifestações em importantes cidades ucranianas, inclusive Kiev, a capital da Ucrânia. Essas manifestações inicialmente foram duramente reprimidas pelas forças de segurança do governo ucraniano, mas na medida em que a repressão aumentava, os protestos também cresciam. Milhares de pessoas tomaram as ruas das principais cidades ucranianas, pedindo a deposição do presidente Viktor. Então, ora, em função da pressão popular, o parlamento ucraniano decidiu depor o presidente Viktor em fevereiro de 2014. Só que há um probleminha. Eu coloquei esse mapa aqui da Ucrânia, por questão de tempo eu não colori aqui os outros países, só citei os nomes, para que vocês entendam o seguinte: parte do território ucraniano, ele possui uma população de descendência russa bastante significativa, como acontece aqui no sul e no leste do país. E algumas dessas áreas, sobretudo
na província de Donbás, mais de 50% da população ucraniana, além de falar russo, é de descendência russa. Lembre-se que a Ucrânia fez parte da União Soviética, a Ucrânia no passado também fez parte do Império Russo. Então, os dois povos são eslavos. Se nós pegarmos a origem dos dois povos, ucranianos e russos, eles são descendentes de eslavos. Então, tem laços comuns históricos muito estreitos. Assim como a Península da Crimeia também é constituída por uma população majoritariamente descendente de russos. Há de se destacar também um outro aspecto durante o período de vigência da União Soviética, que foi a movimentação feita pelo governo a nível de mobilidade humana, deslocando parte da população russa para as demais repúblicas que compunham a União Soviética, para justamente aumentar a presença do russo, para poder exercer o maior controle do território e até mesmo evitar a eclosão de movimentos nacionalistas que pudessem, amanhã ou depois, desencadear o separatismo, a fragmentação territorial. Então, quando a União Soviética ela deixou de existir, o que aconteceu? Nas repúblicas que faziam parte da Federação Soviética, em parte dos territórios, a presença do elemento russo é muito marcante. E anos atrás, isso na década de 1990, o presidente Vladimir Putin já havia afirmado que o governo russo usaria de todos os meios para defender os russos em qualquer país que eles se encontrassem na Ásia ou no continente europeu. Então, esse apoio que a Rússia deu ao presidente Viktor, que era um apoio estratégico geopolítico, que foi rompido a partir do momento em que o presidente foi deposto pelo parlamento ucraniano, isso gerou o quê? Um descontentamento. Para onde que foi o presidente Viktor? Ele se exilou onde? Na Rússia, tá certo? E ao seu aliado, Vladimir Putin, que começou a trabalhar para não só armar os movimentos separatistas do leste da Ucrânia, aqui nessa parte do território ucraniano, nós temos a região de Donbás, que pega essa parte aqui, ó, onde você tem duas importantes províncias, Luhansk e Donetsk, que são constituídas majoritariamente por russos que pegaram em armas para separar essa parte do território ucraniano e posteriormente solicitar anexação à Rússia, como foi feito agora, há poucas semanas atrás, quando, em função da invasão do leste da Ucrânia por parte do exército russo, as partes que foram conquistadas de Donbás pelo exército russo já estão anexadas à Federação Russa. E o restante dessa província, que ainda está sob o controle do exército ucraniano, poderá cair nas próximas semanas, nos próximos meses. Quem acompanha lá o meu canal sabe que na primeira aula que eu gravei sobre a guerra, eu apostava que seria uma guerra relâmpago em função da disparidade existente entre o poder bélico da Rússia e o poder bélico da Ucrânia, mas ao contrário daquilo que eu pensava e muitos pensavam, o que aconteceu? O exército ucraniano resistiu bravamente. Agora, há de se convir também que essa resistência, em parte, se deve ao envio maciço de armas, não só por parte dos Estados Unidos, assim como por parte dos demais países que fazem parte da OTAN, e dessa forma, o envio dessas armas
deu condições para que numa guerra convencional o exército ucraniano não só detivesse o exército russo, como também forçasse o exército russo, que estava também invadindo pelo norte, a se retirar daquela região. Não sei se vocês chegaram a assistir a sequência de vídeos sobre a guerra, onde eu mostro o mapa com a presença militar russa vindo da Bielorrússia, que é o aliado da Rússia, e onde também milhares de tropas russas ali estavam posicionadas. A invasão ela começa não só pelo leste, como também pelo norte. Mas só que a resistência foi tão grande que o exército russo decidiu se retirar do norte e concentrar seus esforços de guerra no leste e no sul da Ucrânia. Entenderam? Então, para que vocês entendam melhor esse contexto, o que aconteceu em fevereiro de 2014, após a deposição do presidente Viktor? O parlamento da Crimeia, constituído em sua maioria por russos, ucranianos russos, decidiu votar pela separação, a independência da Crimeia da Ucrânia e, posteriormente, solicitar ao governo russo a anexação da Crimeia à Federação Russa, o que prontamente o parlamento russo acabou aceitando e formalizando essa anexação da Crimeia em abril de 2014. Agora, muita gente pergunta, mas por que a Rússia tem tanto interesse aqui na península da Crimeia, que é essa região aqui? Por que a Rússia tem tanto interesse nessa área? Porque justamente aqui você encontra nessa bolinha preta que eu desenhei a base naval de Sebastopol, que é a principal base naval russa que opera no Mar Negro. Então, a península da Crimeia tem um valor estratégico muito grande para a Rússia. Além dessa questão do valor estratégico, o que nós temos ali na península da Crimeia são depósitos de gás natural. Não que a Rússia precise do gás da Crimeia, até mesmo porque a Rússia detém as maiores reservas internacionais de gás e é um dos maiores produtores mundiais de gás natural. Mas as reservas de gás existentes na região da Crimeia são muito grandes. Por ali também passam gasodutos que levam o produto para o continente europeu. Ali você tem o solo Chernozion, que é considerado o solo de maior fertilidade do mundo. Acredito que aqueles que acompanham os noticiários de TV, revistas, jornais, o que seja, tenha visto que a Ucrânia é um dos grandes produtores mundiais de grãos. Inclusive, em função dessa guerra, milhões de toneladas de grãos estavam sendo retidas porque os navios não podiam abastecer nos portos já sob o controle da Rússia ou nos portos ainda sob o controle da Ucrânia, como, por exemplo, no porto de Odessa, que fica aqui, numa área que ainda é controlada pela Ucrânia. Então, além disso, claro, que a Rússia alega que a Crimeia historicamente lhe pertence, e o que ela fez, ou o que o governo russo fez, foi recuperar um território que historicamente lhe pertence. Então, isso é uma questão que a gente pode debater, discutir, porque na história a gente sabe que povos ocupam territórios. Então, se nós utilizarmos a história para convencionar direitos territoriais, meu amigo, ninguém nunca vai se entender. É como nós vimos na semana passada na questão do conflito árabe-israelense, sobretudo envolvendo palestinos e judeus, que se acham no direito histórico sobre a terra. Os dois povos têm direitos. Mas há necessidade de se buscar um consenso para pacificar qualquer zona de tensão no mundo. Agora, depois que a península da Crimeia obteve a separação da Ucrânia, isso
deu mais força aos movimentos separatistas que atuam no leste do país, na região de Donbás. Então, os separatistas, com o apoio da Rússia, que é incontestável, responsável pelo envio de armas e também pelo envio de mercenários, milhares de mercenários russos foram lutar junto com os rebeldes na guerra separatista no leste do país. Isso criou uma zona também de tensão muito grande aqui no leste, que acabou até no primeiro momento sendo, entre aspas, pacificada, quando em 2015 foi assinado o Acordo de Minsk. Lá, Minsk é a capital da Bielorrússia, tá? Onde ali o presidente da Ucrânia, líderes dos rebeldes e também o governo russo, com a intermediação do presidente da Bielorrússia, assinaram o acordo de cessar-fogo. Mas o que aconteceu posteriormente foi um conjunto de fatores combinados que acabaram desencadeando essa guerra. Porque no tabuleiro de xadrez geopolítico, vocês têm que entender o seguinte: a questão territorial para a Rússia é até menos relevante. Por que eu digo isso? Porque a Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país do mundo. A Rússia tem aproximadamente o dobro do território brasileiro. E é um país que tem uma população que corresponde a quase a metade da nossa população. O problema deles não é territorial. A Rússia é um país muito rico em recursos naturais. Então, também não é a questão dos recursos naturais o fator preponderante para que a Rússia tivesse interesse em dominar a Ucrânia e ali colocar o que muitos chamam de governo fantoche pró-russo. Entendeu? O que o presidente Vladimir Putin tem, logicamente, colocado nas suas falas, nas suas entrevistas, é o seguinte: ora, a partir do momento que o governo da Ucrânia ele inicia negociações para sua adesão à OTAN, dentro do pensamento russo, o que isso significa? A Ucrânia tem uma grande fronteira com a Rússia, uma grande fronteira com a Rússia. Vamos considerar que a península da Crimeia ainda fosse território ucraniano. Aqui, ó. Aqui, ó. E a fronteira oriental ucraniana está a cerca de 800 quilômetros aproximadamente de Moscou. Então você ter a OTAN no quintal da sua casa, dentro do pensamento geopolítico estratégico do governo russo. Lembre-se que o Putin foi militar durante muito tempo. Isso constituiria uma ameaça. E eu tenho reiterado, inclusive, que eu não acho que a presença da OTAN nas proximidades ou ao longo da fronteira com a Rússia constitua uma ameaça militar à Rússia, porque nós sabemos que a Rússia é o quê? O quê? Potência o quê? Militar. Se a Rússia é uma potência militar de primeira ou segunda grandeza? Primeira grandeza. Detém o maior arsenal de armas de destruição em massa do mundo. A Rússia tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Para e pensa, que ameaça a OTAN poderia impor à Rússia, um país que tem um arsenal de armas de destruição em massa tão grande? Nenhuma. Mas o que está em jogo aí é a área de influência política, econômica e militar, e não uma ameaça real à segurança do Estado russo, porque dentro da minha concepção isso não existe. Agora tem que entender também que na geopolítica você tem interesses de reunir o maior número de países
possível dentro da sua esfera de influência. É isso que está em jogo. Então, a partir do momento em que o governo da Ucrânia se aproxima de fechar um acordo para ingressar na OTAN, isso gera descontentamento ao governo russo. A partir do momento que o governo russo alega que movimentos nazistas estão em crescimento na Ucrânia, e também para mim é um argumento fraco, porque o partido nazista teve menos de 0,5% dos votos nas últimas eleições realizadas na Ucrânia. Então, isso também não sustentaria o desejo da Rússia em invadir o território ucraniano, mas era preciso também reunir argumentos que pudessem dar sustentação à tese do presidente Vladimir Putin, inclusive alegando que a Ucrânia historicamente fazia parte da Rússia. Então, o que se verificou no ano de 2021 foi o aumento expressivo de tropas russas próximas à fronteira com a Ucrânia, mais de 130 mil militares, a concentração enorme de equipamentos militares, o que já anunciava o prenúncio de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o mesmo ocorreu também na Bielorrússia, onde a Rússia enviou milhares de efetivos militares e, segundo o governo da Rússia na época, era para fazer manobras militares de rotina junto ao exército da Bielorrússia, quando na verdade, pare e pensa, pô, quem jogou o War na vida sabe. Alguém jogou o War aqui? Sim. Jogou? Não jogava o tabuleiro pro alto não, né? Perdendo a guerra. Porque militar às vezes tem neurose, né? Joga o tabuleiro pro alto. Se você está posicionando tropas aqui na fronteira, leste da Ucrânia, se você está posicionando tropas na fronteira norte, está vendo esse país aqui chamado Moldávia? Tem um probleminha semelhante aqui. Aqui no leste da Moldávia, você tem tropas russas, porque aqui a população é de maioria russa. Então você está posicionando tropas no sul, Crimeia, no leste, no norte e no oeste. Pô, você está cercado. Qualquer um que entenda um pouco de geopolítica de guerra iria perceber que havia um objetivo de invadir o território ucraniano para depor o presidente Zelensky e nomear um presidente pró-russo, afastando a Ucrânia da esfera política, econômica, militar dos Estados Unidos e países da OTAN e da União Europeia. Entenderam? Então, no dia 24 de fevereiro, a Rússia iniciou a invasão por várias frentes, pelo sul, pelo leste da Ucrânia e pelo norte da Ucrânia. Foi ali que eu disse, pô, é um batendo, outro apanhando, e quem apanhou fui eu que errei no meu prognóstico, porque quando você compara os dois exércitos ou as duas forças militares, a disparidade é enorme em todos os quesitos. Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, tudo levava a crer que a Rússia iria ganhar uma guerra, Renato. Mas, além do exército ucraniano, está sendo treinado e foi treinado pelos americanos, não sei se vocês viram isso, no desencadear das notícias que eram divulgadas. Os Estados Unidos e seus aliados já estavam enviando armas para a Ucrânia, já tinha aumentado o envio de armas antes do início da guerra, e quando a guerra foi deflagrada, era mais do que certo que os Estados Unidos utilizariam a Ucrânia para deter o interesse da União Soviética, porque se a Ucrânia cai, existiam outras ameaças pairando no ar, até mesmo porque o presidente Vladimir Putin tem reiterado
aquela ideia de se reproduzir não através de território, mas através de uma conjunção de forças políticas, econômicas e militares, algo similar àquilo que existiu na época da União Soviética. Então os americanos, ingleses, franceses e outros países estão enviando muitos equipamentos militares para a Ucrânia, e a Ucrânia conseguiu deter. Então, nos últimos 2 meses, praticamente, a Rússia não saiu do lugar. Ela teve poucas conquistas, e agora o que você está vendo no desenrolar da guerra é que o exército ucraniano está avançando em direção ao sul. A televisão tem mostrado, inclusive, ataques à península da Crimeia, que pode ser feito por sabotadores, como pode ser fruto também do lançamento de mísseis de médio alcance que a Ucrânia passou a receber dos Estados Unidos, que a princípio se recusaram a fornecer mísseis com alcances superiores a 300 quilômetros. E também o envio de mísseis navais permitiu que a Ucrânia impedisse que a marinha russa se aproximasse da região de Odessa. São mísseis com mais de 150, 200 quilômetros de alcance, que têm mantido os navios de guerra da Rússia afastados do litoral. Então, hoje, o que nós estamos observando é uma guerra de prognóstico indefinido. Claro que eu ainda continuo apostando que, se a Rússia decidir utilizar toda a sua força, ela vai vencer essa guerra. Mas também acredito que os russos estejam temendo, que a ampliação dessa guerra possa, além dos prejuízos econômicos que já estão sendo causados pela própria guerra, porque a perda de materiais bélicos é enorme, a perda de vidas humanas até o início dessa semana, estimava-se que quase 45 mil soldados russos já tinham morrido nessa guerra. São estatísticas da Ucrânia, tá? A Rússia perdeu mais de 200 helicópteros, mais de 200 aviões de combate, perdeu alguns navios de guerra, inclusive essa semana foi afundado um cruzador que vale 750 milhões de dólares. As despesas da Rússia com essa guerra são absurdas. 300 milhões de dólares por dia só para manter a logística de guerra, fora os equipamentos que estão sendo perdidos. As manifestações na Rússia contra a guerra têm sido duramente reprimidas pelas forças de segurança. Agora, na medida em que os corpos vão chegando na Rússia, essa pressão popular contra a guerra ela vem crescendo. Há notícias no fronte de que soldados russos estão se rebelando e se recusando a lutar, porque eles dizem que foram enganados pelo governo. No início da guerra foi até em tese, porque isso aí não é engraçado, mas foi em tese. E eles falaram, isso foram gravações que foram interceptadas pela inteligência ucraniana, que o alto comando militar da Rússia dizia para eles que era uma manobra militar em território ucraniano, que não era uma guerra de verdade, que eles iam fazer um piquenique, com 1 a 2 semanas estariam de volta para o convívio das suas famílias. Só que o que está voltando são corpos e gente mutilada, porque os 45 mil são mortos. Quantos estão lá mutilados, já aleijados por causa dessa guerra? Entenderam? Então é uma guerra. E no meu entendimento, a Rússia tem tudo para ganhar. Não sei até que ponto eles hoje estão predeterminados a atingir esse objetivo, até mesmo porque cada dia que se passa, o poder da Ucrânia militar aumenta por causa das armas que continuam chegando em grande quantidade. Há pouco tempo atrás, o alto comando militar ucraniano anunciou o treinamento de 1 milhão de soldados. Quer dizer, a cada dia que passa também torna-se mais difícil uma vitória da Rússia. E os custos, será que valem a pena? Lembrando que a Rússia fechou esse segundo trimestre de 2022 com uma recessão de 4%, a economia russa
por causa das sanções econômicas, está encolhendo. E isso também tem um peso muito grande, porque os empresários começam a sentir no bolso, junto com a população, as dificuldades que essa guerra começa a impor internamente. Até veículos como o picape estão sendo, vamos dizer, reivindicadas pelo governo russo para ser usado para o transporte de armas, adaptadas para o transporte de pessoal militar. Até o veículo que você comprou com sacrifício, o governo está confiscando. E isso vai gerar o quê? O aumento do descontentamento. Entenderam esse contexto dessa guerra, o porquê dessa guerra? E aí, o que vocês têm a falar? Alguma pergunta? Diga. No início do ano teve aquela querendo do Cazaquistão, da relação da Nagorno. O Cazaquistão com o Nagorno, ali aquela região de Nagorno-Karabakh. Os protestos, confundi com Azerbaijão, tá. Os protestos lá no Cazaquistão, cara, eles foram, no primeiro momento, contidos, tá? Pelo poder da força, né? Inclusive tem uma aula gravada sobre isso lá no canal também. Não sei se vocês assistiram os protestos no Cazaquistão. Mas agora parece que a última semana os protestos voltaram a crescer naquela região. É um descontentamento, né, do povo em função de um governo autoritário, apesar de a gente entender até que parte da população do Cazaquistão se beneficia muito desse governo. Ele tem o apoio da classe empresarial muito grande, né? Só que a pobreza, ela avançou muito no Cazaquistão. Então, aqueles protestos, eles foram desencadeados pela elevação brusca do preço de quê? Dos combustíveis, petróleo, gás. Isso levou a população a ir para as ruas protestarem contra o governo. Isso que se chama Revolução Colorida? Hein? Isso que se chama Revolução Colorida? Sim. Então, mais alguma pergunta, algo que vocês queiram colocar? Vamos lá, pessoal. Vocês parecem que estão dormindo, hein? O tempo virou, a frente fria chegou, mas o frio ainda não chegou não, tá? A massa polar ainda vai entrar. Tá tranquilo? Foi de boa essa aula? Valeu? Então, moçada, encerra essa aula sobre essa crise no Cazaquistão, envolvendo a Ucrânia com a Rússia. Espero que vocês tenham entendido no contexto, tá? Lembrando que lá no canal de Eugênio, aquele cara que parece comigo, tem todo o histórico da guerra. Eu ainda não gravei nenhum vídeo novo, porque estou aguardando agora os últimos acontecimentos para lançar, se eu não me engano, o 6º vídeo sobre esse conflito. Valeu, moçada! Vamos juntos.